Glória a Deus, graça e paz. Mensagem de agora. Vidas à deriva. Livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, o Senhor Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma pergunta, e não uma afirmação. E a resposta a essa pergunta sempre será: este é o Filho de Deus, a quem o vento e o mar obedecem. Há algum discípulo do Senhor assistindo a essa mensagem e que nunca passou por uma tribulação, por uma dificuldade, por uma luta? Há algum discípulo do Senhor Jesus assistindo essa mensagem que nunca leu o que está escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito que no mundo passaremos por aflições? Vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 2. Tudo sucede, preste atenção, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme juramento. Somos todos iguais perante o Senhor. Deus não faz exceção de pessoas nesse mundo, mas há 2 livros em suas mãos. Aleluia, Senhor. E que pelo seu conteúdo a justiça será feita a cada um de nós naquele dia. O livro onde está anotado as nossas obras, sejam elas boas ou más, e o livro da vida, reservado àqueles que terão a vida eterna. E alguns pontos que farão a diferença entre o justo e o ímpio naquele dia. Alguns pontos. A crença no Filho de Deus, a obediência à palavra, a observância da fé, entre tantos outros mencionados nas Escrituras Sagradas. Observe o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que o apóstolo Paulo escreveu sobre os cristãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pastor, a palavra de Deus é para todos, sem distinção. Por que o senhor afirma que o apóstolo Paulo escreveu isto sobre e apenas para os cristãos? Por quê, pastor? Porque os verdadeiros cristãos, os filhos e filhas de Deus, os que creem no nome de Jesus e em seu poder, não se angustiam diante das tribulações. Ficam sim perplexos com as lutas e batalhas que travam dia após dia, mas nunca desanimam. Não se sentem desamparados quando são perseguidos, podem até ficar abatidos, mas nunca, jamais destruídos. Mas os que não creem no nome do Senhor Jesus e no poder que há em seu nome, vivem à deriva nessa vida, vivem à deriva, sem ter o Senhor Jesus em seu barco. E em sua mente sempre permeia aquela pergunta: que homem é este que até os ventos e o mar obedecem? Que homem é este? Glória a Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja conosco.